Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos, aleluia. Capítulo 16, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Fala assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça está dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia como vocês podem ser salvos. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui fala de dois homens de Deus que o Senhor salvou, libertou e estava usando na obra dele, que foi Paulo e também Silas. Paulo, Jesus foi de encontro com ele para libertar esse homem, que o nome dele era Saulo de Tarso. Mas quando teve um encontro com Jesus, ele ouviu a voz, caiu do cavalo, ficou cego, mas a mente dele se abriu para um chamado que o Senhor estava chamando ele. E fala que ele foi liberto da religiosidade, foi liberto da idolatria, foi liberto tudo aquilo que ele pensava que era o certo, mas era o errado. Porque só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Assim como muitas pessoas estão no processo de libertação do cigarro, da bebida, das drogas, da mentira, da inveja, é processo. Esse Saulo aqui, ele era também um homem que foi liberto por Jesus, porque ele era um homem religioso. Ele prendia o cristão, consentiu a morte de Estevão, pensando que ele estava fazendo o certo, mas estava no errado, estava no engano. Mas Jesus foi ao encontro dele, abriu a mente dele, e ele compreendeu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, porque ele perguntou para Jesus, quando Jesus perguntou para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele falou: quem és tu? Sou eu, Jesus, que tu me persegue. Então ele compreendeu que ele estava perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo a igreja do Senhor. E Jesus, como cabeça, foi para cima dele, não para matar ele, mas para salvar, para libertar ele e para usar ele como instrumento na terra. Assim como quer usar você como instrumento na terra para te fazer o ídolo do Senhor também. Porque Jesus salva e liberta e transforma numa bênção. E aqui fala que esse homem foi transformado. De Saulo de Tarso foi para Paulo. E Paulo, o Senhor levantou ele e falou para ele que ia ser um vaso na mão de Deus. Ia sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Assim como ele perseguia a igreja, ia ser perseguido, assim como ele plantou, maltodou a igreja, ele ia sofrer pela obra de Jesus. Ia ser usado como intenção, mas ia sofrer pela obra. E quando Jesus falou, a palavra de Jesus, quando ele fala, ele cumpre. Mas Jesus estava com ele no sofrimento. O sofrimento dele gerava filho na fé, com dor de parto, e gerava filho na fé. E esse homem aqui, ele desenvolveu uma intimidade muito grande com Jesus Cristo, o Mestre, o Salvador, o que libertou ele. Falar que Paulo agora, um novo homem, Paulo agora, um conhecedor da palavra de Deus, estava pronto para fazer o ídolo do Senhor. E falar que ele estava indo
para a casa de oração. Orar ao Senhor, como nós estamos aqui hoje, na casa de oração. Aqui é a base onde nós recebemos fortalecimento. Aqui é o lugar especial onde o Senhor, Ele nos fortalece, nós oramos, Ele ouve a oração, e nós saímos daqui edificados para ser luz no mundo. Para ser luz no teu trabalho, onde você for, você é luz, representante de Jesus, onde você colocar o pé, porque tem uma aliança com o Senhor. Aleluia. E Paulo, ele era um homem de oração, intimidade, comunhão com Jesus. Fala que ia para a casa de oração. Paulo e Sila foram orar, buscar o Senhor, mas tinha alguma coisa observando ele, o inimigo. Observa o homem que ora, o homem que faz a obra. O inimigo observa, ele sabe que aquele homem, ele é um instrumento de Deus para tirar a pessoa da mão de Satanás, do vício, das drogas, da bebida. Ele sabe que a qualquer momento a pessoa vê a palavra, e a palavra é a espada do Espírito, e na hora aquela pessoa pode se decidir: eu quero Jesus. E naquele momento o inimigo disse: esses homens são uma ameaça. Esses homens estão entrando no meu território. E Paulo estava com o quê? Com sede e fome de ganhar alma, de jogar rede, a palavra que salva, cura e liberta. E aqui fala que quando ele ia para a oração, ele ia para a casa de oração, se fortalecer, falar com Jesus, receber mais do Senhor, unção, autoridade para fazer a obra lá fora. E aqui ele encontrou com uma mulher. Mas aqui na frente, glória a Deus. Fala aqui: quando a terceira adoração veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e o seu dono ganhava muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia como vocês podem ser salvos. Então, a mulher escrava do Satanás, escravo, cavalo de Satanás, ela tinha o espírito maligno que adivinhava. E ela na hora gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e prega a palavra da salvação. Então a palavra salva o homem. Conhecerem a verdade vos libertará. Quando o homem ouve a palavra e pratica, o que acontece? Ele é salvo, liberto pela palavra. O inimigo não tem acesso na vida dele quando ele ouve e coloca em prática no dia a dia dele. E Paulo e Silas, ele era o homem que estava com a vida no altar, e ele tinha unção, autoridade para repreender o espírito maligno que vinha contra ele, gritando, falando. E na hora fala que ele resolveu repreender, porque já fazia vários dias que essa mulher com o espírito maligno de adivinhação gritava atrás dele. E aqui fala que era vários dias. O 18, ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que vocês saiam dessa moça. Paulo e Silas usou o poder do nome de Jesus Cristo. Então o nome de Jesus Cristo, ele tem muito poder no céu e na terra. Até o demônio treme, estremece no nome de Jesus Cristo, irmão. E Paulo, ele sabia usar o nome de Jesus. Ele estava na vida dele, a vida dele estava no altar. Ele estava obedecendo ao Mestre Jesus. E quando a pessoa obedece, tem poder e autoridade para repreender o espírito maligno da adivinhação que estava sobre ela. E aqui ele repreende pelo poder do nome de Jesus Cristo: sai dessa moça. O espírito maligno foi embora.
não resistiu ao nome de Jesus, o poder de Jesus. Aquela moça, ela ficou aliviada. O espírito foi embora. E o dono da moça, ele ficou bravo, com raiva, porque aquela moça tinha o espírito de adivinhação e o dono dela ganhava muito dinheiro, irmão. Tem pessoa que ganha muito dinheiro com espírito maligno de adivinhação. Ele ganhava dinheiro porque aquela mulher era uma escrava. Mas quando ela foi liberta, quando Paulo repreendeu o espírito maligno da vida dela, ela não mais adivinhou, porque o espírito maligno saiu da vida dela. Aí o dono dela ficou com raiva de Paulo e Silas, foram para cima do servo de Deus. E aqui mais na frente, aleluia. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esse costume. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirasse as roupas dele e os surrasse com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essas ordens, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Olha só, eles sofreram pelo ídolo do Senhor, pegaram ele, levaram para uma praça e na hora chamaram a autoridade romana, falaram: esses homens são judeus, estão pregando isso, que aqui estão aqui no nosso território e estão com costume diferente. Então falando algo aqui que a gente não quer saber, e fala que as autoridades mandaram tirar a roupa dele para ele ficar com a costa sem roupa, para ele bateram muito com varas nas costas dele, apanharam muito, sangrou, mas assim mesmo eles estavam aqui fazendo a obra do Senhor. Levaram ele para a cadeia, prenderam ele, colocaram a mão dele, os pés dele em corrente. Tudo isso ele passou pela obra do Senhor. Está se cumprindo a palavra do Mestre Jesus, que falou para ele que pelo nome de Jesus ia sofrer, mas Jesus estava com ele. Jesus está conosco. Mas o sofrimento de Paulo e Silas levaram ele para um lugar onde tinha muitas pessoas também que estavam sofrendo na mão de Satanás, que estavam oprimidos, que estavam perturbados, que estavam sem esperança, que estavam tristes. O sofrimento do homem de Deus foi para libertar aqueles que estavam sofrendo na mão de Satanás. Fala que ele fora preso numa cadeia, e na cadeia também tem muita alma que está oprimida, que está aflita. Lá da praça e foram para a cadeia. Depois que ele repreendeu o espírito maligno de uma mulher, ele apanharam e foram para a cadeia.
Mas na cadeia encontrou muitas pessoas lá. Na cadeia tinha preso que estava lá sofrendo, estava lá triste, estava oprimido. E o inimigo acusando os presos: tu não tem mais jeito, tu fez isso, tu roubou, tu matou. O inimigo perturbando os presos. Mas quando chega uma luz lá, quando Paulo e Silas chegam naquela cadeia, o ambiente muda, porque eles são luz do mundo, eles são instrumentos do Senhor Jesus, eles estão no ilho do Senhor. E fala que naquele momento, quando eles estavam lá presos, o ambiente mudou, porque na hora da dor eles abriram os lábios para o quê? Para orar e cantar ao Senhor. Mas na frente fala aqui o 25, 16, 25. Mas ao menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. Meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, orando e cantando hino a Deus. Meia-noite, depois de uma surra, depois que sangrou a costa, Paulo e Silas estavam orando, comunhão com Deus na cadeia. O céu estava aberto com Paulo e Silas, o véu se rasgou e Paulo e Silas sabiam que a oração deles chegava até os ouvidos de Deus, e oraram numa cadeia, e a presença do Senhor invadiu aquele lugar. Paulo e Silas estavam orando e cantando louvor a Deus, porque a alma dele está livre para adorar a Deus. Não é qualquer um que faz isso, irmão, só aquele que tem a marca de Cristo, aquele que o Senhor chama, aquele que o Senhor pega de uma maneira e esse homem se converteu a Deus. Conversão é isso, é viver para Deus, conversão, e foi convertido. E aí se converteu, porque na hora da dor, na hora do sofrimento, alguns ficam até bravos com Deus, alguns murmuram, alguns dizem: eu não quero mais saber de igreja. Mas esses homens não. Esses homens na cadeia, eles estavam adorando a Deus, orando a Deus, falando com Deus, oração a Deus. E fala que o Senhor foi de encontro com eles. Não é qualquer um não. Tem pessoa que está doente: eu estou doente, eu não vou fazer a obra. Eu quero que Deus me cura primeiro fazer a obra. Irmão, esses homens estavam fazendo a obra, sabe o que? Com a costa toda arrebentada, paulada. Aqueles homens lá meteram a vara neles, cipó, vara, e assim mesmo ele estava adorando ao Senhor. Aí Deus não resiste. Aí Jesus não resiste, porque Jesus foi homem de dor. Quando viu, o mestre viu Paulo e Silas daquela maneira, sangrando e adorando a Deus, orando a Jesus Cristo, o mestre, falar que a presença foi tão grande naquele lugar. Naquela cadeia a presença foi tão grande, porque esses homens estavam em comunhão com Jesus. E fala que a presença veio tão forte que teve salvação, libertação na cadeia. Os presos, eles receberam paz de espírito quando viram, sabe o que? Paulo e Silas cantar louvor ao Senhor. O louvor é tremendo, uma adoração a Deus. Quando eles adoraram a Deus naquele lugar, os presos que estavam perturbados, os presos que estavam aflitos, angustiados, ouviram o louvor e receberam paz de espírito, tranquilidade. Receberam, sabe o que? A presença, foi invadido todo aquela penitenciária. Foi invadido com a presença do Senhor, porque eles chamaram a presença de Deus para aquele lugar. O ambiente foi um ambiente de paz, de comunhão, de cura. Ambiente tremendo, porque dois homens chamaram a presença do Senhor para aquele local. E aqui fala que foi tremendo. Aqui fala: à meia-noite,
Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. E os outros presos escutavam. Os presos estavam escutando a oração de Paulo e Silas, escutando a adoração de Paulo e Silas. Os presos estavam escutando, irmão. Como é bom escutar a palavra. Os presos estavam recebendo fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O preso estava recebendo, sabe o que é? A paz de espírito, porque a palavra de Deus cantada, ela entra no coração das pessoas e estava escutando a palavra, estava dando crédito na palavra cantada. A obra foi tremenda na vida daqueles presos. E aqui fala, de repente o chão tremeu. Olha só, de repente o chão tremeu. Aí o chão treme, um terremoto, mas é um terremoto de unção, de presença. É um terremoto espiritual. O chão tremeu, porque a presença do Senhor está naquele lugar. E ele falou, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então o mestre estava presente. O chão tremeu, porque o leão da tribo de Judá estava presente. O poderoso estava presente. O chão tremeu. O chão tremeu. Paulo e Silas sentiu o chão tremendo. Os presos que estavam atentos, escutando, eles sentiram o chão tremer, irmão. O chão tremeu. Hein? E aqui fala, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. O chão tremeu tanto que abalou o alicerce das cadeias. Abalou o alicerce da cadeia. Porque o chão tremeu tanto. Fala aqui, as correntes se quebraram. As portas se abriram. A alicerce da cadeia é isso. O que tem lá? Corrente para prender, mas se quebraram. As correntes que estão na mão de Paulo e Silas se quebraram e caindo as correntes da mão do pé deles. Se quebraram porque o chão tremeu. A presença de Deus estava lá. Jesus estava libertando o preso daquele lugar. E estava tirando também os servos dele daquele lugar. Porque a obra ia terminar na cadeia e tinha que sair de lá. Mas o Senhor estava fazendo uma obra lá. Libertando os presos. Libertando a alma dos presos. Foi tão forte a presença do Senhor que o chão tremeu e abalou a alicerce das cadeias. Naquele instante, todas as portas se abriram. Todas as portas. Não é só uma porta, são muitas. Naquele instante, todas as portas se abriram. Muitas portas se abriram. Porque quando Jesus opera, é para abrir porta. Muitas portas se abriram. Os presos lá, muitos foram salvos, foram libertos. Por quê? Porque Jesus estava presente. As cadeias se quebraram. As portas se abriram. Muitas portas se abriram. A porta da salvação se abriu. A porta da cura também. Porque até os presos que estavam doentes foram curados. Porque a presença de Deus foi tão grande, irmão. Quando o Senhor está presente, a cura, a salvação, a libertação. Por quê? Porque os homens de Deus chamaram a presença de Deus para aquele lugar. Assim que acontece. Quem chama a presença de Deus somos nós aqui. Quem chama a presença de Deus aí é nós, a igreja, quando estamos orando, buscando, intercedendo, adorando, a presença do Senhor, ela vem no ambiente e as cadeias, elas se rebentam. As correntes se rebentam, as portas, elas se abrem e tem o quê? Tem mover de Deus, tem trabalho de Deus. Deus trabalha quando está no ambiente espiritual. Por isso que fala que Deus trabalha para aquele que nele espera.
Eles fizeram, aleluia, a mão do Senhor agir naquela penitenciária. E as portas se abriram. Aleluia. Aqui tem portas abertas, irmão. As portas se abriram. É muitas portas. Qual é a porta que tu precisa hoje? Se é a porta da cura, o médico está aqui, Jesus Cristo. Se é a porta da libertação, Jesus está aqui. Ele é o libertador. Conhecerei a verdade vos libertará. Basta você querer entrar nessa porta. Aquele que entrar pela porta vai entrar e vai sair, vai encontrar pastagem. Vai encontrar o alimento. Vai encontrar o milagre. É a porta. É a porta da bênção financeira. Jesus provê. Ele é a porta. Muitas portas se abrem quando o homem está orando, clamando, fazendo a obra dele, obedecendo, sofrendo pela obra do Senhor. Mas o sofrimento desses homens fizeram as portas se abrir, porque eles clamaram no sofrimento e o Senhor veio. Eles clamaram no sofrimento. Não é qualquer um que faz isso, não. Tem pessoa que quando está na benção, é a benção financeira, dinheiro no bolso, é isso. Mas quando está na prova, quando clama, quando está passando um momento difícil, clama, aí tu vai ver o chão tremer. Dá glória a Deus no vale, irmão. Quem dá glória a Deus no vale, no deserto, pode ter certeza, tem banquete. Tem banquete de Deus. E esses homens aqui, eles, aleluia, receberam o melhor de Deus, portas abertas. Muitas portas se abriram. Pode ter certeza. Nessa campanha muitas portas já estão abertas, vai se abrir muitas portas. Porque nós cremos que o Senhor está falando pela palavra, e Ele vela pela palavra para se cumprir. Passará o céu e terra, mas a minha palavra não passará. Basta nós colocar diante do Senhor, como adorador, homens obedientes, que vai estar adorando no vale, mas o Senhor vai levar para os montes. É no vale que nós adoramos e vida é salva, liberta, transformada. Esses homens teve que ir lá para o vale para trazer outras pessoas do vale, ser usado do vale para trazer essas pessoas para o monte, para perto de Deus, para a família de Jesus. E aqui fala que as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Até as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. As correntes do vício, a corrente do cigarro, a corrente das drogas, a corrente lá da tristeza, as correntes lá, sabe o que está acusando, inimigo, acorrentado. Tu não tem mais jeito, tu fez isso, tu matou. Se arrebentaram as correntes que prendiam a alma daqueles presos. Se arrebentaram, irmão. Teve o que? Libertação naquela penitenciária. Se arrebentaram. O Senhor, Ele faz isso. Ele liberta as pessoas que estão presas pela força diabólica. Ele libertou, usando esses homens aqui, para ir ser um agente de milagres na mão de Jesus Cristo. E fala aqui quando se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. O carcereiro estava dormindo. O carcereiro estava dormindo e Paulo e Silas em ação, orando e adorando, e o Senhor agindo, salvando, libertando, operando milagres na penitenciária, e o carcereiro estava dormindo. Dormindo, assim que deve fazer. Aleluia. Quando ele está trabalhando, até o inimigo estava dormindo. E o Senhor trabalhando na vida daqueles homens. Glória a Deus. E fala que ele estava dormindo e acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Quando ele acordou, o carcereiro viu que o portão da cadeia estava aberto, puxou a espada e ia se matar.
Aí o capeta saiu de lá, entrou na vida do cancereiro. Porque onde tem homem de Deus orando, adorando, o capeta corre. Os presos ficaram na paz, tranquilo, só recebendo. Aí o capeta vai e entra na vida do cancereiro. Acaba com a tua vida. Os prisioneiros fugiram. Assim que o inimigo faz. Está incompetente. Estava trabalhando a vida do cancereiro na mente dele. O cancereiro ficou perturbado. Vão te matar. Os presos fugiram. O inimigo é mentiroso, irmão. Já estava na vida do cancereiro. O cancereiro puxou a espada para se matar. Mas onde tem servo de Deus orando e adorando, há livramento também. Quando você está aqui orando com o pastor, com a pastora, está adorando, orando junto, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a nossa casa. Por quê? Porque onde tem homem orando, homem de Deus orando, adorando, o Senhor está dando livramento. E quando esse homem, cancereiro, ia meter a espada, aí o livramento chega. Paulo gritou: e homem, não faz isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu não, estamos na presença do Senhor. Aqui fala aqui, ó. Então puxou a espada, ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto. Aí Paulo grita, irmão. Paulo, ganhador de alma. Paulo vivia para fazer a obra de Deus. Na hora Paulo viu que o homem ia se matar e gritou bem alto: ei homem, não faz isso, não te mata não, estamos aqui todo mundo, estamos aqui na presença de Deus. Porque estamos na presença de Deus, irmão. Uma alma tem valor para Jesus. Capeta perdeu. Capeta queria que o homem se matasse para lá ir para o inferno. Mas o homem de Deus gritou alto mesmo: não faz isso, não te mata, estamos todos aqui. Assim que nós temos que ser. Temos que ser a boca de Deus. O grito de socorro tem que sair da igreja. É de mim, de você, gritando: ei, não faz isso, não te mata. A salvação chegou na tua casa hoje. Jesus te dá vida e vida com abundância. E aqui fala que ele gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí fala que aquele homem na hora se acalmou, olhou e viu que o capeta estava querendo matar, era uma mentira. Ninguém tinha fugido, todos estavam lá, na presença do Senhor. Porque quem tira o homem do lugar é Jesus que tira. Somos instrumentos de Deus. Ia chegar um momento que ele ia sair de lá, mas ia ser o próprio Jesus que ia tirar ele.